Olá, um abraço a você ligado na TV Esporte Mais e também na TV Zan. Estamos começando mais um encontro esportivo. E você, telespectador, não estranhe, não é o Nelson Júnior, que hoje infelizmente não pôde estar aqui no programa, mas eu, Luiz Carlos Júnior, estou com a missão de conduzir o encontro esportivo, como ele faz brilhantemente todas as semanas aqui, para você que está em casa acompanhar um pouco da carreira de alguma personalidade do esporte. E hoje nós temos um convidado muito especial, que tem uma história muito legal com o futebol, ganhou o apelido de Rei do Acesso. Wagner Benazzi de Andrade, nascido aqui em Osasco mesmo, em 17 de junho de 54. Jogou futebol profissionalmente entre 72 e 87, com um destaque para sua passagem pelo Palmeiras entre 81 e 82, jogando inclusive com Gilmar, com Darim, então uma galerinha ali do início dos anos 80. Encerrou sua carreira em 87 no São Carlense, clube no qual iniciou sua carreira como treinador 2 anos depois, em 89, e também conquistou o seu primeiro título. Daí o apelido de Rei do Acesso vem com a sua brilhante carreira construída ao longo desses anos, e o Benazzi já treinou grandes clubes do Brasil, como Portuguesa, Ponte Preta, Guarani, Paysandu, a dupla Bavi e o Avaí de Santa Catarina, também figueirense. No total, são mais de 30 clubes no seu currículo. Principais títulos conquistados: Campeonato Brasileiro da Série B pelo Gama em 98, Catarinense pelo Figueirense em 2001, Cearense pelo Fortaleza em 2005 e 3 títulos da Série A2 do Campeonato Paulista, sendo o principal deles com a Portuguesa em 2007. Mesmo ano em que o treinador traria a Lusa de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Então aqui ao meu lado, senhoras e senhores, apresento a vocês Wagner Benazzi. Benazzi, seja bem-vindo à TV Esporte Mais. É um prazer estar com vocês aqui e saber que a gente está num progresso bom aí dentro do esporte, né? Tendo um local para entender aquilo que vocês estão querendo fazer e a gente está para ajudar. E o futebol é bastante dinâmico, a gente tem que de vez em quando aparecer, né, para não ser esquecido, porque o brasileiro esquece rápido, né? Curta, né? O brasileiro esquece rápido. Não só no futebol, mas em outras coisas também. Tem que relembrar as coisas para poder você falar bem, né, da construção, principalmente de agora, né, que a gente tem uma vista maravilhosa aqui de cima e ver um tamanho de Osasco, e a gente que teve uma infância meia complicada na parte financeira, e começamos cedo a trabalhar, né, com a caixa de engraxar. Eu, pelo menos, com a caixa de engraxar, foi um começo maravilhoso, que conheci muita gente e isso me deixou bastante conhecido já pelo pessoal antes de jogar. Eu jogava nos times de várzea, como tinha time de várzea aqui em Osasco, como tinha jogadores que saíam daqui a todo momento, e jogadores saíam para o exterior, como Jair da Costa, como Baltazar e outros. E a várzea era de sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Me levou logicamente minha família pediu para mim fazer o Senai, né? O Senai era em Presidente Altino aqui, onde eu poderia ter uma profissão, né? E a minha profissão era jogar bola. Eles não estavam inteirados disso. Me formei, peguei o diploma, está lá na casa da minha mãe, no quadro. Nunca fiz o que eu estudei naqueles 2 anos, né, no Senai. Mas fiz o gosto do meu pai, da minha mãe, e falei para eles que ia jogar futebol. Se formou em quê, Benazzi? Eletricista. 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 Enrolador de motor e também aquela de instalador. E aí foi pro futebol. É que tinha um campo bem na frente do Senai, né, cara? Aí me judiava, né, cara? Porque o meu negócio era jogar futebol. Aí teve uma oportunidade que o Almeida e o Peri, que eram jogadores do Corinthians na época, me levar num treino lá, fazer um teste. Eu fui aprovado, saiu eu, o Vladimir, de praticamente 80 jogadores que tinham no teste lá. E
Só que quando eu estava voltando, eu passei pela Marginal e o Canindé era o campo da Portuguesa. E nessa mesma semana a Portuguesa jogaria com o Juventus de Osasco, que era o time da minha família, do meu tio Armando, que era o comandante desse time, e era do 18 ali. E ia jogar na CIMAF contra a Portuguesa. Nesse jogo não podia faltar. E a Portuguesa se interessou. Na sequência, na segunda ou terça-feira, eu fui para lá. E como tinha sido aprovado no Corinthians, pedi para o Peri conversar com a pessoa que fez o teste lá, e falando para ele que eu ia ficar na Portuguesa, porque tinha um treinador já de Osasco que poderia me dar uma carona, porque ficava muito difícil sair do Bela Vista, chegar até o centro de Osasco e depois pegar um trem, depois pegar outro ônibus lá na Estação da Luz. Então, ficava mais fácil para mim a Portuguesa do que o Corinthians. E aí, foi isso que eu fiz, dei o meu primeiro passo, fui muito bem acolhido dentro da Portuguesa. O Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o presidente, dava uma atenção muito grande à categoria de base. E aí fui capitão do infantil, fui capitão do juvenil, do júnior, do extra amador, e aí a oportunidade que eu esperava também ficou um pouco demorada no time de cima, porque tinha muitos jogadores dentro da posição. E aí o que eu sempre falo para alguns jogadores mais jovens aí que a gente encontra e a gente começa a conversar. Não adianta, o futebol, você encontra muita coisa difícil pela frente. Você tem que encarar. Você perdeu hoje, amanhã você não pode perder, você tem que ganhar. E assim por diante. Durante a semana, procurar acertar seu pé esquerdo, se você é direito e bate bem na bola com o direito, não custa nada você chutar umas bolas no paredão. Isso no meu tempo que era paredão. Hoje tem até algumas coisas muito mais fáceis para se realizar, né? E que o futebol melhorou bastante nesse aspecto de CT, dessas coisas todas. E graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus nesses meus anos de futebol, o que Ele me deu, uma família maravilhosa, meus pais me ajudaram também, minha mãe me ajudou muito. Sou casado com uma gaúcha, quando fui para o Juventude, fiquei 3 anos lá em Caxias do Sul, no Juventude, e sou muito feliz, isso que importa, não tenho inimigos em Osasco, porque eu jogava para todo mundo, né, cara? Era sábado e domingo, era cedo e à tarde, e na hora do almoço, se tivesse jogo, a gente estava jogando também. É isso que leva, logicamente, o jogador a chegar numa equipe grande. E mesmo às vezes, ele não tendo toda essa categoria, mas ele tendo vontade e pondo na cabeça dele que aquilo que ele está fazendo é o certo, as coisas acontecem. Na Portuguesa e no Juventude, a passagem foi ainda nos anos 70, né, Bernardo? Foi 74, foi Juventude, 74 Juventude, 75 Juventude, mas teve mais... Essa foto aí? Essa foto aí, isso aí é neve, tá vendo? É neve, olha lá. Foto do seu arquivo aí tá pessoal. Salvador, aí tá Alcione, tá Gonçalves, tá Roberto... Tá o Assis, tá o Moacir. Era um timão esse aí, viu? Esse aí foi vice-campeão gaúcho. E como é que é, Bernardo, jogar no Sul, principalmente durante o inverno, com aquele frio que congela, gente? Eu acho que eu tomei 8 conhaque antes do jogo. Pra você entrar num jogo desse aí, afundando o pé dentro da neve, não tendo um torcedor no campo, porque ninguém é louco. E a televisão, logicamente, te oferecendo um cachê bom. Foi um jogo com o Inter de Santa Maria. Inter de Santa Maria. Eu não lembro o resultado do jogo, mas nós ganhamos o jogo e tinha um torcedor. Quase ele estragou a câmera da pessoa que estava filmando. E ninguém no vestiário, nem um barulho lá fora, mas foi muito bem para outros estados, para outros lugares, né, do interior e tal.
e foi sensacional, mas sem os 8 conhaques eu não ia jogar não. Não aguenta, né? Não aguenta porque quando você vê a neve ali parece que eu vou dar carrinho, eu vou pular, não vai acontecer nada. Não, pelo contrário, a neve ela é a mesma coisa do que o terrão da várzea. Você raspa o joelho, fica ferida e ela tem que ser cuidada. Entendeu? É isso. Aí você machuca o braço, arranha o braço, a mesma coisa. Na neve é a mesma coisa que você tiver você está na terra, num campo de terra, fazendo o futebol. Tá vendo? Para você que está em casa aí, fica falando que jogar no gelo é fácil, que jogar no terrão é fácil, tá aqui a palavra do Benazzi dizendo que o efeito é o mesmo, rala da mesma forma. O gelo, se eu não me engano, queima, né, Benazzi? Queima e você não tem equilíbrio, né? O equilíbrio também não é total. Escorrega, Não é tem total. como. Não é total. Logicamente você tem um gramado que, logicamente, ele dá esse aparato para se entender lá dentro, mas tem que tomar cuidado para numa jogada mais violenta, porque como a bola pega a velocidade na neve, a chuteira também pega. E aí da sua passagem de jogador, acho que a mais assim lembrada é a do Palmeiras, naquele time de 81 e 82, você passou 2 anos no Palmeiras. Como é que foi jogar nesse time com o Gilmar? Foi o seguinte, foi uma temporada que eu fiz no comercial de Ribeirão Preto, onde meus amigos me ajudaram, logicamente eu não fiz sozinho, mas foi uma situação de 24 gols, me parece, no Campeonato Paulista, mas era num Campeonato Paulista, bem disputado, bem inteirado, todos os times do interior eram dirigidos por fazendeiros, porque depois ele tinha a venda de um jogador ou outro, que o dinheiro entrava para ele. Então fazia grandes times no interior que fazia frente com os grandes. E quando você se destacava, Palmeiras, o Corinthians, o Santos, né? O Português, os times que eram denominados grandes, sempre levava do interior aqueles que se davam bem durante o campeonato. E era um futebol diferente, era um futebol com pontas abertas, era um futebol com os meias chegando, junto com o centroavante de área, sempre de área, era muito valorizado o atacante, né? E hoje mudou-se bastante, tem que se deslocar bastante, procurar não ficar num setor pequeno e procurar um setor maior para logicamente você ver um bom espetáculo. Mas eu estava falando ali fora até com vocês a respeito disso. É importante muito o esquema tático que dá certo para aquilo que você tem. E o que pode dar certo daquilo que você tem é quando você faz um esquema tático com rapidez. Você pode trabalhar dentro do seu espaço e na hora da pegada, a pegada tem que ser forte com velocidade, porque aí você pega o adversário saindo em cima de você. Não adianta nada esse futebol que às vezes a gente vê do toque de bola para trás, para o goleiro, para o zagueiro. É poucos que sabem fazer. Aqueles treinados já há algum tempo que se consegue fazer. E tem, logicamente, o outro lado que o cara vai estudar isso para poder, às vezes, ter até um resultado positivo. Mas é muito difícil, porque quem está dentro desse futebol, de toque, para trás, ter paciência para chegar, posse de bola, logicamente vai ter lances de decidir a partida. E quando você faz 1 ou 2 gols, logicamente fica decidida a partida. E Benazzi, naquele período ali, principalmente anos 70, anos 80 ali, quando você jogava, havia um pouco mais de equilíbrio, né? Os times tinham mais equilíbrio, você tinha as equipes do interior vindo forte no Campeonato Paulista, como uma Inter de Limeira sendo campeão, Guarani sendo campeão também. O equilíbrio era diferente do que é hoje, né? Ah, com certeza. O Guarani na época fez o seu CT, tinha o seu CT que trabalhava, tinha jogadores toda hora surgindo, um melhor que o outro, Tinha uma condição maravilhosa. Eu tive lá agora um mês, a refeição no lugar que eles na época, Careca, Jorge Mendonça, Zenon,
Neto e outros passaram por lá, a gente sabe, Darcy, que até está comigo como auxiliar técnico, que passaram por lá, era revelações todo momento. Careca e outros que logicamente fica no esquecimento, né, do jogador. Eu acho que um dia desse eu estava vendo o porteiro do Corinthians não deixou um menino lá acho que é Mano, lá de Jaú, entrar no Parque São Jorge. Acho uma tremenda ignorância. A verdade é uma só. Quando eu estava no Palmeiras, nenhum jogador gostava que os jogadores César Maluco, Ademir da Guia e outros famosos fossem lá, porque estariam logicamente cortando a entrevista que ele poderia dar. Eu não, cara, eu achava maravilhoso. Eu mandava assinar as camisas do Palmeiras, eu era o presidente da caixinha do Palmeiras, cuidava do material do Palmeiras. Durante a semana a gente tinha uma equipe que fazia isso, né? E pô, quando eu pegava a camisa do Ademir assinada, não só eu, como que trabalhava dentro desse setor de promover e logicamente você gostar do torcedor que vem a você pedir uma camisa e tal, isso, aquilo. É muito importante você ter esse carinho e essa vontade de ter um Ademir da Guia perto, um César Maluco perto, um Luiz Pereira que jogou comigo no time, que ele demorou um pouquinho mais, né, para parar. Então tudo isso, pô, tem que abrir o portão para esses caras. Como tem que abrir o portão também para aquele que esperou para entrar no jogo, que fez uma partida maravilhosa, que todo mundo lembra. Então, quer dizer, precisa conversar com os porteiros para ser mais educado, não deixar entrar, porque se for norma do presidente, fala que é norma do presidente, que aí a gente fala para o Neto lá na Band, aí as coisas possam melhorar, porque essas pessoas que foram ídolos desses times, tem que ser um pouquinho diferente o tratamento com elas. É como você falou, né, Benazzi? Falta, às vezes, um pouquinho de memória, às vezes ao torcedor, às vezes àquele funcionário que chega ao clube há pouco tempo. E é com esse ponto que a gente faz um pequeno intervalo aqui no Encontro Esportivo, falando de memória. A gente volta depois do intervalo e aí eu vou começar a contar a trajetória do Benazzi como treinador. Eu vou perguntar para ele de onde surgiu esse apelido, de Rei dos Acessos. Fique aí que o Encontro Esportivo volta daqui a pouco. Alô? Batman? Sinto muito. O Batman não pode ajudar. O quê? Problemas com o alternador? Que fase. Vai que o herói que você liga tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Alto com guincho 24 horas, chaveiro e muito mais. Precisou? É só ligar, né? Fale com o seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. O torcedor São Paulino tem seu espaço garantido na TV Esporte Mais. Toda terça, às 15 para as 8 da noite, Magno Nunes, Beto Casella e Vinícius Ramalho discutem a situação do tricolor paulista e recebem convidados especiais. Mundo São Paulo. Terça-feira, às 7h45 da noite. Até lá! Batman? Charada falando? Ajuda do Batman? Antes você precisa adivinhar. Por que as pessoas colocam a casa no seguro? Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada! Vai que o seu herói tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Residencial com cobertura contra roubo, danos elétricos e muito mais. Fale com o seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter.
Resenha com linguagem de boleiro, abordando assuntos do nosso futebol, é no Boleiragem Futebol e Amigos. Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, aqui na TV Esporte Mais. Se você é o seu negócio, precisa ter Cielo Mobile com leitor de cartão, chip e senha. Ele aceita cartões das principais bandeiras do Brasil e do mundo. E mais, aceita qualquer tipo de pagamento. Débito, crédito, cartão refeição, até crediário. Cielo Mobile é a solução completa e segura para você. Quer mais? Vem para Cielo. Baixe o aplicativo no seu celular. Cielo Mobile. Não tem comparação. Encontro esportivo de volta aqui na tela da sua TV Esporte Mais e também da TV Zan para você aí de Marília. Hoje recebendo o Wagner Benazzi. A gente foi para o intervalo, ele relembrando alguns pontos históricos, falando da temporada que jogou no Palmeiras, que adorava receber os ídolos do clube, inclusive para assinar algumas camisas. Ele que era uma espécie de tesoureiro do elenco, né, Benazzi? Que você falou que era, não, né? eu porque era meio bagunçado, né? Principalmente quando chegava o material da Adidas lá, era 1000 camisas para o diretor, mais 1000 para o presidente. E o jogador acabava sonegando, e a torcedor que vinha para receber uma camisa do jogador saía xingando e tal. Aí eu fiz uma caixinha, falei, a caixinha é o seguinte, vai ser descontado no bicho, da partida que nós ganharmos, um valor, 10% de tanto lá, e vai ser posto na minha conta. Aí eu que vou repartir no final. Tá bom assim? Se não tiver, vai ficar assim mesmo, porque vai ser assim. Porque eu que vou gastar a minha gasolina, a minha preocupação de buscar o material para a gente ter 1000 camisas também para poder dar para quem a gente quiser, porque o clube aí não tá legal desse jeito, porque a camisa é nossa e está sendo dada para outras pessoas. Não gostaram de que eu falei isso. Uhum. Mas o problema lá, quem tem que gostar de mim era o treinador, que era o Minelli, que me dava força para a gente fazer isso, o Luiz Pereira, que estava também dentro do esquema. E no final todo mundo saiu feliz, né? Com a carteirinha, com o dinheiro no banco, né? Guardado, que todo mês rendia-se muito, né? O palmeirense é fanático por uma camisa, por uma assinatura, por um quadro. E eu fazia essas coisas assim nas horas vagas, eu tinha pessoas que me ajudavam. E ficou muito bom porque você une o pessoal, eu preciso de que você faça isso, que você faça aquilo. Eu falei, primeiro eu vou treinar, depois a gente vai ver o que vai fazer e tal. E funcionou o negócio. E aí parou de diretor ter 1000 camisas e o jogador não ter nenhuma. Acho que falta um pouquinho disso nos dias de hoje também, um pouco desse carinho especial com o torcedor. E aí, Benazzi, saindo do Palmeiras, você jogou em algumas outras equipes, até parar na São Carlense em 87, que foi onde você encerrou sua carreira. Aí você estava contando para mim até nos bastidores que encerrou aos 33, né? Teoricamente parou cedo. Eu tive uma pessoa que me falou de um jogador que eu era fã do jogador. E ele encerrou com 33 anos. Pô, se aquele jogador encerrou com 36, com 33 eu posso encerrar também com 33, pô. Era uma maneira de não ficar frustrado, né? Porque futebol para mim é o que eu sei fazer. Estudei Senai, me formei, mas não adiantou nada. Terceiro ano, fui até o colégio, tive formação até lá, mas não fui para a faculdade. Para mim não dava tempo, não tinha dinheiro para ir para o Canindé treinar, eu não tinha dinheiro para ir no Corinthians treinar. Tinha que alguém me ajudar, e quem me ajudou foi o Héctor de Marquete, que foi meu treinador aqui no Cobrasa, juntamente com o irmão dele, o Baltazar, que está aí hoje aí em Osasco, mora aqui em Osasco, Jair da Costa, que a gente sempre encontra também, conversa dessas dificuldades que a gente tinha para chegar lá na Portuguesa, para chegar lá no Corinthians, para ter a condução para levar, porque não tinha grana não, os trens saíam super lotados.
E lá e os clubes não estavam preparados ainda para ter uma concentração para manter lá. Eu rapidinho, graças a Deus, com a ajuda de alguns jogadores, do Dicá, do Enéas, eu acabei arrumando uma cama lá, que sobrou lá no Canindé, e fiquei uma temporada morando lá. E isso me ajudou bastante, porque eu queria ser profissional. Eu tinha trabalhado dentro das categorias de base para que isso acontecesse. O presidente Oswaldo Teixeira Duarte me ajudou muito. E aí eu não tive medo de sair. Saí, fui para 2 times, fui para o Mato Grosso, no Operário, em Campo Grande, e depois eu fui para o Juventude, fui para o Sampaio Corrêa, depois eu fui para o Juventude. No Juventude, eu pedi que eu queria que pusesse o preço do meu passe. E foi demorado para que isso saísse, para que isso acontecesse. E chegando lá, o Juventude depositou na Federação Paulista o que estava escrito no contrato. Ninguém sabia quem tinha posto aquele lá no contrato, mas eu sabia. E o seu Oswaldo ficou muito chateado, porque eu vinha de uma categoria merecendo uma oportunidade, mas só que no profissional tinha Arengue, Cardoso, Deodoro e Humberto Monteiro. Eu era o 5º saído da base, então só na minha posição tinha 5. Nas outras tinha menos, então dava para esperar. Eu não esperei não, fui buscar e eu acho que eu fiz o certo, mas fui logicamente com a ajuda sempre de um diretor. Eu falo muito do Dr. Oswaldo porque o Dr. Oswaldo ele gostava do Enéas, e o Enéas era meu companheiro do dia a dia sempre. Quando não tínhamos jogos assim no fim de semana, o Enéas vivia aí na minha casa, aí, adorava o macarrão da família, né? E também, se também não adorasse, a família italiana não vai saber fazer macarrão. Não tinha muito para dar para ele, não, né? Mas dava, a minha mãe caprichava e ele estava sempre aí com a gente. Infelizmente, morreu num acidente, mas uma pessoa com uma família maravilhosa que a gente conheceu e que foi muito importante na nossa vida. É isso que foi. E a gente dando a continuidade. Para mim não tinha distância. Esse negócio de distância, para mim, eu precisava era saber aonde que tinha um time ganhador para mim estar nesse time. Foi esse o grande segredo de a gente conseguir alguma coisa e comprar alguma coisa para o futuro, logicamente, dos que chegarem, como chegou a minha sílaba. Agradeço a Deus que são filhos maravilhosos. Tenho 2 meninas casadas, 2 genros que positivamente não tem igual, né? Para a gente não tem nada de errado que se faça, né? As filhas estão sempre em cima me cobrando também, né? Eu falo para elas, eu tô velhinho, pô, mas elas estão toda hora me cobrando, né? E tem um moleque que trabalha comigo quando eu estou nos clubes, ele se formou na faculdade. Agora estou levando eles nos clubes para adquirir confiança naquilo que está se fazendo. E ele é tranquilo, adora uma academia, não é de falar muito, é do jeito que a gente precisa, né? Porque o futebol não pode ter fuxiquinho, papinho furado nos cantinhos. Tem que abrir para todo mundo, porque aí que é todo mundo que puxa a corda. Quando todo mundo puxa a corda, a coisa dá certo. Agora, quando um faz que puxa e não puxa, o carro não vai sair da valeta e nem o centroavante vai resolver o jogo. É aquilo que a gente fala, né? Quando só joga a farofa no ventilador, mas não leva adiante, né, Ben? Não leva adiante, não sou eu. Quem fez isso? Quem fez aquilo? Não fui eu. Não fui eu. É sempre assim. E Benazzi, quando você parou em 87 até 89, quando você assumiu o próprio São Carlense, veio o seu primeiro título da A3. Seu primeiro ano como treinador, primeiro título. Mas em 87, quando você parou, você já tinha esse pensamento, eu vou ser treinador de futebol, eu quero isso pra mim. Como é que foi essa sua transição de jogador para técnico? O problema é o seguinte, eu era muito chato. Quantas vezes eu saí com a Portuguesa pro interior de Minas, aí, no sul de Minas e em outros lugares, de fazer amistosos. Principalmente quando era começo de temporada e tal, a gente fazia muitos amistosos. E nesses amistosos, pinta jogador que, porra,
vai fazer um amistoso. Chega lá, o cara faz 3 gols, 3-0 pros caras, você tem que fazer o quê? Pegar o cara, ver se ele tem idade para disputar aquilo que estava se disputando na época e põe dentro do ônibus, pô. Manda ele buscar a mala dele e põe dentro do ônibus, porque esse jogador serve para esses contra esses que estão aqui, que vai fazer, logicamente, quem está aí acordar. Se não quiser acordar, tem que ir embora. Era isso que a gente ficava em cima do seu Godê, que na época era o nosso treinador, do Héctor, nessa situação, porque eu queria era ganhar, eu sempre fui ganhador. Sempre fui ganhador. Quando eu tive no São Carlense, que eu entrei como treinador, eu tive uma chance, quando eu saí, que eu parei, eu tive uma chance no Taquaritinga e mais 3 partidas. O presidente do São Carlense falou, eu te dou 3 partidas e você faz a última que é mais difícil ainda. Eu fui lá, encarei, pedi a ajuda dos jogadores, conversamos bastante, treinamos a equipe adversária, a primeira equipe adversária, fomos lá e conseguimos. Ele nunca ia imaginar que aqueles 5 times lá iam perder. E perderam. Só não teve uma vitória, teve 4 vitórias e um empate no campo do adversário. E dali para frente foi se formando um elo de a gente ir conhecendo os jogadores. E o jogador que trabalha comigo, eles estão sempre me ligando. Não sou eu que gasto o telefone. Quem tem que gastar é eles. Pô. É eles que tem que correr atrás de mim para, logicamente, ver se ele cabe dentro daquele plantel que ele está montando e que o time que ele está treinando faz parte também deles procurar um pouquinho e se mexer um pouquinho. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes tem 3 na posição, 2 na posição. É melhor deixar aqui e pegar aquela ali que só tem um. Vamos procurar naquela posição ali que é melhor para a gente não fazer um plantel muito cheio. É dentro disso que o trabalho vai produzindo e você vai se conhecendo, vai conhecendo pessoas do Nordeste, vai conhecendo pessoas de todos os lugares e tendo sempre a confiança naquilo que você se propôs a fazer. Ó, hoje é a série A3, amanhã vai ser a série A2 e vai ser a primeira divisão e tem que pôr na cabeça de cada um que a importância de recuperar, principalmente se for para recuperar o clube, é muito importante para a carreira dele, para o que ele vai apresentar sempre para os próximos times e, logicamente, ganhar o dinheiro dele, fazer o pé de meia dele, porque depois que ele para, dificilmente é fácil para ele trabalhar de novo. O mercado é muito competitivo. Porque, jogou em 10 times, pô, agora fica aí querendo emprego de disso aqui, não sabe fazer isso. Como também o jogador às vezes fala, pô, quem trouxe esse jogador aí? O cara não sabe nem dominar a bola. E às vezes esses que não sabem dominar a bola, você dando um tempo para ele trabalhar, ele faz acontecer. Porque no futebol tem que ter 3 coisas. Ter 3 coisas. O que pega a bola com mão, que ele tem 7 metros, que é o gol. O zagueiro que tem condição de jogar essa bola para fora toda hora, ou dar um chutão para frente para fazer um contra-ataque. Então ele é o último homem na frente do goleiro. O goleiro é o último homem dentro do gol. Aí você vai para o meio do campo, tem o volante que está sempre atrás dos meias. E você tem o centroavante, que é o homem que tem que fazer o gol lá na frente. Então essas 3 posições são muito importantes, ou 4 posições, que são muito importantes no futebol, para você, logicamente, conseguir alguma coisa. Para isso tem que se trabalhar durante a semana. E quando se trabalha, o resultado vem. Isso não tenha dúvida. Aí da São Carlense, em 89, Campeonato Paulista da Série A3, você conquistou o título, o acesso para A2. Na sequência, você conquistou outros títulos, inclusive da A3, da A2 também, até que em 98, o Campeonato Brasileiro descobriu que tinha um time novo para 99 do Distrito Federal, que era o Gama. O Gama foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 98, em cima do Bahia. E adivinhem quem era o treinador do Gama?
Exatamente, o Benazzi. Benazzi, como é que surgiu esse convite para trabalhar no Gama? Como que é o trabalho lá no Distrito Federal em si com o futebol? Porque a gente sabe que lá o futebol não é tão propagado como São Paulo, como Rio de Janeiro, como outros estados que têm um apelo maior do público. Mas como que é chegar lá, desenvolver esse trabalho e conquistar uma Série B, que não é nada fácil? Realmente não foi muito fácil. Até o pessoal que trabalha comigo na comissão, que é 3 ou 4 pessoas, ficaram meio assim, ficaram demorando para responder alguma coisa, mas eu encarei, cheguei lá, encontrei um presidente super contente, tudo muito fechado, e o Gama era o time de lá, era o time que tinha que fazer isso. E eles tinham perdido um jogo para o Ceará, estava desmanchado mesmo o plantel, estava todo mundo desanimado. Aí eu falei para eles, reuni o plantel, eu contei os jogadores, tinha 34 jogadores. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, ó, eu não vou perguntar nada para ninguém, eu vou escalar um time e depois eu vou escalar o outro time, o time de baixo, tá? Tá, beleza, tá. Escalei o time. Tinha jogador que eu escalei no time de cima que eu conhecia. Eles não sabiam que eu conhecia, mas eu conhecia. Então ele estava no time de baixo e eu pus no time de cima. E pedi a Deus, pô, me ajuda que esse cara tem que ser melhor do que aquele que eu estou tirando. E nessa semana foi de trabalho, nós vencemos um time forte, me parece que foi o Ceará, na época, um jogo lá em Brasília. O estádio lotou e todo jogo do Gama, o muro quebrava, o muro estourava porque era muita gente perto de um campo que ainda não tinha aquele campo que tem hoje, Mané Garrincha, não tinha o campo do Gama, que era na cidade de Gama, em Brasília, não muito longe, e começamos a ganhar. E continuamos ganhando. De vez em quando vinha um empate, todo mundo, pô, erramos aqui, erramos ali, todo mundo era interessado por isso, por aquilo. Os empresários sempre estavam levando um jogador e a gente aceitando porque o campeonato era bem longo e ia precisar. Mas foi uma festa maravilhosa, foi uma festa muito boa. A cidade do Gama virou a mesa e realmente agradeceu aquele time que levou todo mundo no Mané Garrincha, lotou o Mané Garrincha na decisão contra deixa eu ver se eu me lembro do Paraná, do time do Paraná. Era um time do Paraná que nós jogamos e nós conseguimos esse acesso para a primeira divisão. Foi muito legal e o trabalho foi bem realizado e sou reconhecido hoje bastante lá por muita gente. Mas você sabe, né? Às vezes o pacote maior é que você está correndo atrás. E o Dio já jogava contigo nesse elenco de 98, o Dio, o Robson, esse pessoal já tinha passado ali. O pessoal foi conhecido depois, em 99, em 2000, mas foi com você que eles tiveram o primeiro destaque. Foi. Bons jogadores. O Dio que foi artilheiro da Copa João Avelange, depois na temporada de 2000. E Benazzi, no ano seguinte, quando teve aquele imbróglio da escalação do Sandro Hiroshi pelo São Paulo, que o Gama teoricamente foi rebaixado, acionou a justiça. Você ainda estava por lá ou já tinha saído? Não, já tinha saído. Já tinha saído. Tinha saído. Mas você chegou a participar desse jogo contra o São Paulo? Não. Já tinha saído. Porque é o seguinte, na minha ida para lá, não podia errar. Porque a gente estava vendo que aqueles jogadores iam custar para sair para o clube, iam custar os outros que iam ser contratados. Então nós precisávamos que realmente o jogador vestisse a camisa e só pensasse nisso nas horas que ele estava no treinamento, que ele estava dentro do vestiário, pensasse só nisso. E foi isso que aconteceu. Eles me ouviram bastante, porque você não pode falar uma vez no futebol. Essa carreira que eu tive, acho que 1 ou 2 que eu não fui o capitão, mas eu fui capitão de todas as equipes, porque eu não tinha medo de diretor, eu não tinha medo do presidente, eu não tinha medo do filho do presidente, porque tudo tá bom antes do jogo. Aí quando chega o final do jogo,
o filho do presidente entra xingando, o presidente não está satisfeito, o diretor não gostou da cor da camisa que foi usada. Então isso, para mim, não serve. Tanto é que para entrar no vestiário depois do jogo é quando ganha. Quando perde, o vestiário fica fechado. E aí depois do Gama, teve também uma outra passagem que é legal da gente lembrar. Em 2001, você teve 2 acessos no mesmo ano. Atlético Sorocaba vencendo o A3, né, ganhando da A3 para 2. Perto de Marília, lá. E na sequência, o Figueirense, da Série B para a Série A, mas ao mesmo tempo também campeão catarinense. Então, praticamente 2 títulos e mais um acesso em um ano só. É, maravilhoso. Foi maravilhoso também, muito trabalho. Bom, eu sou de Osasco, moro aqui em São Paulo há bastante tempo, mas Santa Catarina é um lugar maravilhoso para se trabalhar, para se viver, para se fazer tudo que você pretende. Povo acolhedor, e me dei muito bem no Figueirense. Tinha um atrito com um dos 10 que mandava. Quando tem um ao contrário e 9 a favor, eu nem olho para trás. Eu vou para frente, porque é para frente que eu tenho que fazer chegar. Foi o que aconteceu lá. Nós perdemos o jogo lá em Belém do Pará. Acho que foi 3-1 ficou o jogo. E na janta, todo mundo, os conselheiros meio chateados e tal, mas, pô, uma hora eu levantei e falei, moçada, vamos comer direitinho, o jogo é lá, pô, o jogo é lá no nosso campo. Quantos jogos faz que a gente não perde? Os jogadores, tudo, falaram o número lá, que eu não me lembro agora. Foi aí que aconteceu, a gente chegou no jogo no domingo, não deu erro nenhum, teve vitória. Inclusive, meu genro está aí comigo, aí ele participou dessa partida e a gente teve um sucesso maravilhoso, porque arrebentamos, cara, jogamos muito e foi uma conquista difícil, porque o Paysandu na época tinha uma grande equipe, como tinha o Figueirense, e o fator campo, fator torcida, foi o que fez nós conquistarmos o título. Tá aí, de acordo com o Benazzi, então o fator campo e fator torcida foi predominante para essa conquista com o Figueirense, aí, o acesso da Série B para a Série A. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo aqui no Encontro Esportivo, volto daqui a pouquinho com mais Wagner Benazzi. E não pensem que eu esqueci não, a gente vai passar pela Portuguesa, né, que acho que é uma das mais brilhantes passagens do Wagner Benazzi na sua carreira como treinador, e tem inclusive até um videozinho especial que a gente separou para ele. Fiquem aí que o Encontro Esportivo volta já. Top Shop está de volta para vocês, e é claro, eu com aquela fome muito grande. Olha onde eu estou, ó. Mr. Hot Dog, aqui é o lugar, é o melhor hot dog do Brasil. Quer acompanhar? Quer acreditar? São 9 tipos de salsicha e olha, todos eles fechados assim com queijo parmesão. É maravilhoso, olha, acompanha aí, ó, Mr. Hot Dog Top Shop, voltamos! Bom, gente, agora é minha hora, dá uma olhada, olha, Mr. Hot Dog. É queijo, é salsicha de 9 qualidades, é o melhor lanche, é o melhor hot dog da região, com certeza, gente. Aqui, ó, Mr. Hot Dog. E agora, eu vou, sabe pra quê? Pra minha sobremesa, acabar o lanche, tomar aquele sorvete da Frutiquelo. Acompanha aí, ó. Depois de comer aquele maravilhoso hot dog no Mr. Hot Dog, agora é hora da minha sobremesa. E nesse calor, nada melhor do que, olha, sorvete Frutiquelo, sensacional, são mais de 200 sabores, hoje eu vou ficar louco aqui, ó. Top Shop, estamos de volta, Frutiquelo com vocês. Agora chegou a hora da minha sobremesa, e nada melhor que um sorvete da Frutiquelo. Dá uma olhada nisso, tá com vontade aí em casa? Vem pra cá na Frutiquelo aí, ó. Vem pra cá.
Bruna? Tudo bem? Tudo bem. Nossa, quantas malas! Acabei de comprar para as minhas viagens. São lindas, mas essa é demais. Você sabe, né? Vida de ator não é fácil. Entre viagens e gravações, a mala tem que ter qualidade. Da marca eu não abro mão. Tem que ser Santino. Eu também adoro Santino. Olha essa bolsa, não é maravilhosa? Sinal que a gente tem bom gosto. Para ver as novidades da Santino, basta acessar o site santino.com.br. Estamos de volta no Encontro Esportivo com Wagner Benazzi, hoje aqui na TV Esporte Mais, também para você aí da TV Zan em Marília. Nós estávamos falando de 2001, quando o Benazzi conquistou 2 acessos no mesmo ano, gente. 2 acessos, hein? Atlético Sorocaba da Série A2 para a Série A3, aliás, da Série A3 para a Série A2, né, o acesso, e o Figueirense da Série B para a Série A, além de um campeonato catarinense. O Benazzi, eu estava olhando aqui nas estatísticas aqui, de 89, quando você começou, até 2001, nada foram 11 conquistas. Dá praticamente quase que uma conquista por ano. O pessoal te apelidou como o rei do acesso. Será que a gente não pode mudar esse apelido para o rei dos títulos, o rei dos estaduais? Porque pelo que eu estou vendo aqui, você, mesmo que seja no Campeonato Paulista, mesmo que seja uma Série A2, mas você tem quase que uma média de um título por ano. Esse rei do acesso veio da Gazeta Esportiva, né? Uma pessoa lá que pôs em manchete e continuou se falando. Aí abriu no campeonato todo, né? No interior, na capital. Abriu e, pô, falar que eu não gostei? Lógico que eu gostei, pô. O cara reconheceu que eu tive alguma participação para ajudar aqueles times que tinham chegado a isso. Mas eu sempre pedi quando encontro um treinador que às vezes ficou em 2º lugar, 3º lugar no ano tal, pô, meu amigo, pô, você vai chegar o ano que vem, pô, calma aí, é assim mesmo e tal. E com isso eu fiz várias amizades dentro do futebol paulista aqui, no interior. Depois que eu saí do Palmeiras, eu fui para o São José. Do São José eu falei, bom, agora eu vou terminar esses meus anos aí que eu tenho no interior. Então era 3 times todo ano e no interior, quando dava certo era 2, quando dava certo, muito certo, era uma vez só que eu ficava. Se não, eu fazia 3 contratos no ano e logicamente, procurava me dedicar ao máximo a isso, né? E eu gostava desse negócio chamado a faixa de capitão. Eu gostava porque era muito chato para qualquer um. Qualquer um que errasse o passe, eu estava enchendo o saco. E quando eu errava, eu ficava quieto também. Mas porque me xingava pra caramba. Mas eu tinha o dom de cobrar bastante. E que treinador que não gosta que dentro de campo tem aquele que cobre, aquele que sabe logicamente falar alto com o adversário, mas o adversário entender que ele tá falando para acertar na próxima. Tudo isso eu era um dos que tinha dentro das equipes. E teve um episódio lá no Sampaio Corrêa, eu era capitão do time. E tinha um jogador que tinha errado, não era para ele bater o pênalti, ele foi bater o pênalti e o treinador gritando igual um louco no banco e ele foi lá, bateu o pênalti e errou. E era um clássico da cidade. Nós ganhamos nos últimos 3 minutos de acréscimo. Viramos o jogo. Ele me deu um murro durante o jogo, depois que eu cobrei ele, e me abriu dentro da boca um machucado. Chegando no vestiário, ele esperava discussão, e eu não estava esperando discussão nenhuma. Eu estava feliz da vida porque eu tinha
tinha virado o jogo e a gente tinha vencido o jogo. E ele chegou para mim e falou assim, agora é sua vez de dar um murro na boca. Eu falei, não, porque você é um ótimo companheiro para sair na rua e um ótimo jogador dentro de campo. Eu só gritei com você porque você errou e você nunca erra. Então, se você se doeu, não tem murro na boca, não. Hoje não vai dar para sair, que eu estou cheio de algodão. Mas durante a competição aí, você é meu amigo, na frente da televisão do Maranhão e tudo isso. E depois de um mês, acho que eu tinha saído, fui embora, acabou meu contrato. Eu também não queria ficar por lá. Vim embora para São Paulo. Cheguei em casa, cheguei no aeroporto, meu pai me viu de tamanco, né? Maranhão, né? Tamanco, cabelo comprido. Aí ele falou, ó, barbeiro é ali, a loja é ali. Assim não vai chegar lá no Bela Vista, não. Já mandou dar um banho ali, então, né? No style, porque não ia chegar. Então você tem que saber a hora certa de cobrar. E aí eu fui aprendendo também, ainda mais, aquilo que eu gostava, que era a vitória do time, que eu gosto como treinador também, que é a vitória do time no final da partida, que é muito gostoso você chegar no vestiário com o resultado conquistado. Isso aí. Agora eu queria lembrar com você, Benazzi, um momento muito especial da sua carreira, que acho que todo torcedor, todo telespectador que está acompanhando o Encontro Esportivo hoje tem na memória, porque podemos dizer que é recente, que foi a sua passagem na Portuguesa em 2007. Nós pegamos um videozinho até para ilustrar bem essa sua passagem, até pedi para a produção soltar, é um videozinho curto de um documentário que foi feito a respeito da Portuguesa. Qual que é a boa? Final, porra. Final. Essa é a nossa família, ó. Isso mesmo. Quem tá aqui é quem sempre esteve junto. É pra marcar como se eles tivessem 12. Sufocar, cara. Não deixa jogar no meio desde o começo. Tá bonito, lindo, Canindé. A expectativa para a entrada em campo do time da Portuguesa. Corredor polonês formado. Vai surgir a luz a veneno. Vai explodir no coração lusitano do Canindé. Espetáculo pirotécnico preparado. Saiu o ponto! De mudança, né? Foi muito acolhedor. Os diretores deram uma condição boa. Tudo que eu pedia para o plantel, a contratação era feita. Dificilmente eu chegava em casa às 10 horas da noite todo dia, porque tinha um diretor que me convidava para comer alguma coisa lá na cantina, tomar alguma coisa e tal. E era muito gostoso, porque nós estávamos bem dentro do campeonato, os jogadores estavam super aquecidos e prontos para conquistar aquilo que conquistou. Foram três conquistas nos 3 anos. Nessa última agora, infelizmente, não deu para trabalhar porque não se pagou. E não se pagando tinha manifestação toda hora, o jogador não queria treinar, não queria escutar nada, não queria saber. Quando o jogador fica dessa maneira, realmente fica muito difícil. O departamento médico fica cheio, isso e aquilo e tal. Então, realmente eu preferi que eles me procuraram para desatar o nó que a gente tinha combinado. E eu falei, não, sem problema nenhum, eu não estou conseguindo ajudar, não tem problema nenhum. Aí me demitiram e eu estou esperando receber até agora. Acho que até agora não vai acontecer, nem depois. Mas tem outras maneiras, logicamente, que a gente vai procurar, logicamente, aquilo que se trabalhou, porque disso eu não abro mão. Eu fui para lá para ouvir um monte de coisa que eu não gostava. E que não ajudava em nada, aquelas coisas que foram faladas. Eu preferi aceitar
com tranquilidade, não conversar sobre maldade, sobre insatisfação com diretor nenhum, com presidente nenhum. E é isso que eu duvido que quem gosta mais da Portuguesa do que eu, porque eu tenho um escritório totalmente portuguesa, todos os meus troféus, e não são poucos, todas as chuteiras de premiação, tudo que eu tenho de fotos, pouca gente acho que tem. E o meu escritório está cheio de Portuguesa, de Juventude, de Operário e assim vai. Eu estava mesmo olhando as carteiras dos clubes na época, né? Tinha muito negócio, fica com a carteira, porque às vezes você pode perder a sua, perder o documento, mas põe ela no outro bolso, tinha esses negócios. E eu estava olhando ali, né? Que a vida faz com a gente, né? Não é muito satisfatório não, a mudança de novo para idoso, mas ainda a gente está inteiro e agradece a Deus bastante, porque o futebol, sem o futebol, dificilmente eu vou ter alguma profissão que vai poder me agradar. Ô Benazzi, e como é que é para você que começou na Portuguesa, né, foi atleta da base da Portuguesa, voltar anos depois com essa missão em 2007 e conquistar tudo isso que você conquistou? Porque é igual a gente fala, não é fácil você jogar uma Série B, não é fácil você jogar uma Série A2. Como que é o sentimento assim do ex-atleta voltar no clube que foi o seu formador? Você volta no tempo, assim, passa um filme na hora que você volta no clube? Passa bastante, porque você chega lá, você olha o Canindé, quando eu fui morar no Canindé, não fiquei muito tempo lá, acho que foi uns 25 dias, mas eu queria morar lá para pegar também o ritmo do pessoal que morava lá, que era uma família maravilhosa, né? Então, tudo isso você tem que superar. Por isso que eu falo sempre para os jovens aí que estão a fim de entrar na carreira. Não desista, cara. Não vai chorar no canto, não. Vai para cima. No outro jogo você vai ganhar. Na outra partida você vai jogar bem. Você entendeu? Seu pai vai ficar feliz. Você tem amigos para mostrar para eles que você tem capacidade de jogar futebol e eles de torcer para você. É isso que a gente tem que colocar para a gente ter plantéis nas categorias de base que possa, não quantidade, mas a qualidade, futuramente eles ter tudo aquilo que o futebol dá. Elogios, palmas, e se você souber trabalhar direitinho, souber usar o seu dinheiro, e você pode conseguir no futebol coisas boas. E aí você já falou também da passagem recente na Portuguesa, você ficou ali quase um mês, A Portuguesa eu não tenho um pingo de mágoa de ninguém, não tenho nada para reclamar. Sempre me trataram muito bem, teve esses montes de problema aí, eu fiquei muito chateado, não gostava nem de conversar sobre isso lá em casa. Meu genro está aí que sabe disso, eu não gostava nem que perguntasse, porque eu também não estava inteirado, eu tinha voltado. Eu larguei o Guarani já recuperado para poder, num convite da Portuguesa. Então, quer dizer, ninguém gosta mais da Portuguesa do que eu, porque eu perdi dinheiro, perdi de continuar trabalhando. Largou um bom momento, largou um certo por um duvidoso. Entendeu? Então, ninguém vem falar para mim que gosta mais da Portuguesa do que eu, que é mentira. Isso é mentira e eu sempre corri atrás, porque quando eu cheguei lá, tinha uma concentração lá, mas não tinha cama, não tinha televisão, não tinha lavadeira, não tinha cobertor. Tudo isso foi arrumado pelas pessoas que eu procurei, não foi a Portuguesa procurou, eu procurei e foi montada uma ótima concentração, onde o time começou a se concentrar e se dar bem um com o outro e se ajuntar da maneira que se ajuntou. Porque quando eu cheguei lá, na categoria de júnior, o mais magro era 60 quilos. Meu Deus. Entendeu? Ninguém estava treinando ninguém estava fazendo nada por ninguém. E aí a gente mudou tudo isso, botamos um treinador na categoria de base, melhoramos a refeição, melhoramos a televisão, melhoramos a geladeira. Dali para frente não teve mais derrota não. Podia pôr o Zezinho, o Vaguinho,
qualquer um que fosse, e as coisas aconteciam. Dentro do Canindé acontecia por quê? Porque estava esse povo aí que estava lá, essa torcida que foi para o campo ajudar a equipe no pedido da rádio do Alexandre, e a gente conseguiu fazer ótimos jogos, que tanto é que a maioria dos jogadores depois da conquista se empregaram bem, então até hoje aí algum deles a gente sempre vê aí na televisão. Nosso tempo está se encerrando aqui no Encontro Esportivo. Um prazer receber o Wagner Benazzi. Vamos mudar esse histórico, gente, de rei do acesso. Vamos mudar para rei do estadual, viu? Porque o homem tem muito título de estadual, sim. E acho que não é só lembrar do Benazzi naqueles momentos que o time está na degola só, não, viu, gente? Eu queria só colocar para vocês, caiu, eu tive no comercial, caiu porque não pagava também, entendeu? Infelizmente, o presidente deve ter ficado com problemas de contratações e tal, e acabou o dinheiro, não pagava. Não adianta, não tem rei do acesso se não tiver um bom time. E o time se forma com dinheiro também, entendeu? Com dinheiro também. Como o dinheiro vem para o clube, o dinheiro também sai às vezes do clube para buscar um grande jogador, um bom treinador, um bom preparador físico, boas cozinheiras. Então tudo isso acontece. Tudo isso tem que haver dentro do clube. Quando não tem essa organização, na outra vez eu levei todo mundo, eu levei o chefe do empregado. Ah, precisa mais de um empregado, tudo bem, você também é chefe desse cara. É isso que faz as coisas vingarem. E como lá dentro do campo tem que se fazer, treinar, prestar atenção naquilo que está fazendo, se dedicar dentro dos treinamentos para as coisas acontecerem no sábado, no domingo ou na quarta-feira. Isso é falado a todo momento e repetido a todo momento. É isso que a gente precisa. Eu queria que a Portuguesa o mais rápido fizesse e acreditasse que tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu e foi uma grande festa também. E desafio qualquer um que tem lá dentro do seu escritório mais coisa da Portuguesa do que eu. Porque eu tive uma permanência como jogador e tive também como treinador. E quando eu tive como jogador, quando eu fui levado para o jogador, era em cima de CAC, punha o meu nome na concentração. Às vezes nem ficava no banco, mas estava concentrado com o profissional e adquirindo, logicamente, as coisas que mais precisa para se tornar um profissional como era o Dicá, como era o Basílio, como eram esses jogadores que a gente trabalhou, o Orlando, goleiro, que faleceu já, que a gente conheceu na Portuguesa. Então é isso aí, senhoras e senhores. Este é Wagner Benazzi. Benazzi, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Esporte Mais. Convidar o Benazzi para voltar uma outra vez aqui, porque tem muita aresta que ficou aberta ainda. A gente nem deu tempo de falar do Avaí, que ele conseguiu fazer o primeiro jogo internacional do Avaí em sua história pela Copa Sul-Americana, entre alguns outros pontos que nós abordaríamos aqui, mas a gente vai convidar o Benazzi para voltar numa próxima vez. Muito obrigado a você, telespectador, que acompanhou o Encontro Esportivo. Na semana que vem, o Nelson Júnior estará de volta aqui com mais um convidado especial, trazendo muita informação para você aí de casa. Obrigado.